Olá, professores alfabetizadores, sejam bem-vindos a mais um Formação em Rede. Hoje vamos falar sobre a elaboração de propostas de trabalho que considerem os diferentes saberes das crianças em processo de alfabetização. Para esta conversa, nós temos a participação de Dandara de Oliveira Ramos, professora aqui de onde nós estamos, da Escola Municipal Olímpica Carioca Edmundo Bittencourt. E a Dandara tem especialização em relações étnico-raciais e educação. Também temos Cristina Azevedo, professora regente da sala de leitura, e Rose Barreto Peixoto, diretora adjunta, ambas desta escola, e Valdemar Silva, da Gerência de Ensino Fundamental 1, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que é mestre em Ciências pela Fiocruz. Obrigada pela presença de vocês e nós vamos começar o Formação em Rede assistindo ao trabalho desenvolvido pela professora Dandara. Bom dia! Bom dia! Hoje nós vamos retomar a aula que nós estávamos trabalhando sobre... Vamos lá! O que eu percebi? A gente tem bastante crianças que a família veio do Nordeste brasileiro para tentar a vida no Rio de Janeiro. Então, assim, chegamos ao mês em que é uma tradição popular dentro do Nordeste, as festas juninas. A pesquisa ela foi feita dentro da sala de aula, com a ajuda dos recursos pedagógicos que nós temos, a internet. Nós começamos assistindo um vídeo sobre a região Nordeste, depois assistimos um documentário crítico com a música de fundo, né, Asa Branca, que vem mostrando sobre a seca, e um dos motivos que levam as pessoas a fazer esse caminho para o Sudeste, em busca de melhorias para a sua família, em busca de trabalho. E assim, esse foi o chão do trabalho, né? Gente, grupos, verde e azul. Nossa atividade é de produção textual. Após todo o processo de pesquisa, de conhecimento, a gente vai para a questão da alfabetização em si, né? Coitado, não está nem um pouco feliz com o casamento, mas a Rosinha não quer nem saber. Vai ter casamento sim! Aí o trabalho é permeado por grupos, por grupamentos. Cada grupo vai fazer atividade direcionada ao seu desenvolvimento, considerando os diferentes saberes, as experiências que eles já possuem. E assim, cada trabalho ele é feito de maneira que a criança circule por entre os grupos, porque os saberes eles são diferenciados. Então, vai ter trabalho que um aluno vai ter melhor desempenho do que o outro. E assim, eu procuro fazer com que eles se ajudem mutuamente. Muito bem, obrigada, tá? Então, são grupos formados de 4 a 6 pessoas para ter mobilidade. O grupo azul e o verde, eles interagem entre si. Só que assim, eu dividi em 2 grupos, por quê? Porque com um grupo de 10 alunos, eles não vão concluir a atividade do que num grupo de 5 cada um. Aí 5 pessoas fazendo uma atividade de produção escrita, em que tem que ir e voltar, fazer o aprimoramento da escrita, observar a escrita da palavra, 5 pessoas eles conseguem fazer mais tranquilamente, mais fácil, do que um grupo de 10 pessoas, em que o trabalho não vai sair. Aí o grupo amarelo e o verde escuro vai também acontecer da mesma maneira. Para que não haja tanta dispersão, a gente separa em 5 alunos por níveis de aprendizagem, e aí a gente vai construindo ao longo do trabalho. O grupo vermelho e rosa, ele já demanda um pouco mais de atenção. Tem alunos que necessitam do atendimento individualizado, que ainda precisam estar mais próximo, que ainda não vai ter aquela autonomia de construir ali junto com o colega a atividade. Eles ainda estão construindo palavras, relacionando sílaba inicial, sílaba final, pontuando as vogais da palavra. E tem alunos que ainda vão apresentar dificuldade, então eles ainda precisam do atendimento individualizado. Vamos tentar achar aqui no caça-palavras, vamos lá? Conforme o aluno ele vai apresentando o seu desenvolvimento, ele vai oscilando de grupo. Esse grupo ele não é estático. Eu não formei hoje e ele vai até o final do ano.
Esse aluno, ele passa por vários processos, ele tem a sua vivência, ele tem o seu letramento, já a sua leitura de mundo, e assim ele vai mudando. Ao passo que ele vai caminhando dentro da sua aprendizagem, ele vai mudando de grupo. Tem grupos que começaram com 3 alunos, hoje já tem 6. O grupo azul, por exemplo, começou com 2 alunos, hoje no verde e azul eu tenho 10 alunos. Então, assim, a gente vai permeando assim a aprendizagem e o trabalho vai sendo costurado dessa maneira. O que me motiva é você chegar no início do ano, é ver a mágica acontecer, porque a alfabetização ela é mágica. Ler é mágica, eu falo isso desde o início do ano, eu falo isso há 10 anos em sala de aula. A alfabetização é um processo mágico, porque um dia ele chega aqui confuso, tia, eu não sei as letras, porque eu não me importo com tia, é uma questão da afetividade. E ao final do processo ele está lendo. Acontece a mágica, que ele inicia inseguro, a criança inicia com aquela insegurança e no meio do ano, do semestre ou até mesmo do bimestre, a mágica aconteceu e ele leu. É isso que motiva, é ver a mágica acontecer. Professora Dandara, como fazer um tipo de trabalho como esse, aula diversificada, que mantém os alunos estimulados? A ideia ela surge a partir do momento que eu faço uma avaliação diagnóstica com a turma. Depois desse momento de avaliação, de diagnose, é que eu começo a permear o meu planejamento, refazer o meu planejamento. A gente planeja, avalia, executa e reavalia. A partir dessa reavaliação, é que eu começo a planejar uma aula diversificada que atenda a todos os alunos na sala de aula, em seus determinados níveis de aprendizagem. E, professora, como é que você faz para reagrupar e agrupar os diferentes alunos? Este é um processo também mutável de planejamento, execução e avaliação e reavaliação da proposta. No primeiro momento, eles são avaliados por níveis de aprendizagem. Aí, conforme o trabalho for ocorrendo, se não der certo, a gente volta, reavalia para executar novamente o trabalho. Então, eu acredito que o trabalho fica melhor direcionado quando ele está desenvolvendo assim, com uma zona de desenvolvimento proximal, como diria Vygotsky. Eu separo os alunos por um aluno que sabe, aí outro que está caminhando, para auxiliar aquele que tem mais dificuldade nessa linha de aprendizagem. O que mais que vocês trabalharam esse ano? Nós trabalhamos esse ano. Partimos do eixo norteador, que foi o Cabe na Mala. A partir do momento que houve a diagnose, que os alunos tinham dificuldade na leitura, a partir desse momento em que a vaca vai à vila e vai à mata, nós temos aí os tipos de moradia, zona rural e zona urbana, que foram trabalhados com os alunos. Dentro desse eixo, a gente chega à festa junina, quando a gente percebe, no meio da sala de aula, a maioria dos alunos oriundos, suas famílias, do Nordeste brasileiro. Qual é que é a resposta dos alunos depois de um trabalho desses? Foi gratificante, porque eles se reconhecem, há uma valorização da sua cultura, há uma valorização da sua família dentro da sala de aula. É muito gratificante ver o aluno se reconhecer no trabalho pedagógico. Eles trazem exemplos de casa? Sim, a partir do momento que a gente começou. Zona rural. Quando a gente chega ao Nordeste brasileiro, depois dos diferentes tipos de moradia, essa criança fala, nossa, eu vim do Ceará, minha mãe veio do Recife, tia, eu estou voltando agora no recesso para ver minha família. A gente faz o resgate da origem desse aluno, é muito importante essa valorização dentro do espaço. Além desse trabalho diversificado que você faz, eu notei aqui na escola que tem uma horta, tem cinema, as crianças trabalham com arte também. Eu sei que é um projeto, né, um programa desenvolvido aqui muito legal, que é o RECA. Rose, pode explicar para a gente melhor como é que é esse projeto? Com certeza. O projeto RECA é justamente a sistematização que a gente faz nos eixos já trabalhado pedagogicamente e que faz parte do nosso projeto político-pedagógico. Então, nós temos o reforço escolar, que é dado diretamente pelo PEF.
aquele que está diretamente ligado e nessa diversidade de trabalho a gente possa atingir as necessidades pedagógicas dos alunos. Mas pensando na multiplicidade e na educação ambiental, a gente tem o projeto da horta, incluso dentro do projeto RECA, onde as crianças mexem na terra, onde as crianças plantam, elas participam desde a germinação à colheita. Temos também a linguagem do cinema, que é a Cinemateca. E a Cinemateca traz justamente essa unidade de tema dentro do projeto RECA. Ele vai discutir as questões que colocamos de uma forma integrada. E, para concluir, nós temos a linguagem das artes. E aí a professora de artes faz um trabalho movido na questão da educação ambiental, que são a questão dos 4 R's. Então, a gente aproveita todo o material da escola, que deveria de ser, entre aspas, o lixo, e o lixo passa a ser reutilizado. E a criança passa por todas essas atividades durante o mês. Ou seja, a turma é dividida em 4 grupos. Semanalmente, ela participa de uma dessas atividades e todos participam porque a gente pensa que essa escola é uma escola inclusiva, tudo para todos. Muito legal. E, Cristina, com certeza os professores fazem parte também desse trabalho. E como é que é trabalhar gestão e professor para um resultado? Bom, aqui na escola, quando a gente trabalha nesses grupos, né, a gente consegue dar uma atenção mais individualizada àquele aluno que está precisando, né? Aquele aluno que vem trazendo para a gente, às vezes, uma dificuldade, ou uma timidez, ou, às vezes, até alguma coisa que vem da sua família e que a gente, num grupo menor, consegue dar uma atenção melhor. Então, quando a gente faz, por exemplo, esse reforço escolar, né, que é direto com o professor que está atuando na turma, então, além da dificuldade pedagógica, daquilo que ele vai precisar aprender a fazer, a gente também vai trabalhando a questão das múltiplas inteligências, né? Não só no projeto, mas todo no ambiente escolar aqui que a gente trabalha. Então, às vezes, uma música na aula de música ou num momento da educação física, o aluno traz para a gente alguma dificuldade ou alguma facilidade ou alguma coisa que ele está passando, e aí, nesse ponto desse grupo menor, você consegue dar uma atenção mais individualizada. Como é que é, Valdemar, pensar em estratégias de trabalho diversificado, levando em conta o crescimento do aluno? É bem interessante, né, o trabalho que é realizado inicialmente pela Dandara, porque a Dandara ela traz para a gente, né, como proposta, a valorização da identidade, a identidade desse aluno, e ela buscou justamente uma realidade da sua sala de aula, que é a pluralidade cultural. Então, o professor que tem essa pluralidade em sala, né, para ele é um prato cheio, né? Então, identificar primeiramente, né, foi o que ela fez, né, Dandara, buscando através ali do momento da diagnose, identificar a identidade de cada criança e, a partir daí, traz a ela condições essenciais para a construção de todo um trabalho, sobretudo diversificado, né? O trabalho que, uma vez alinhado, ela chega até a culminância de uma festa junina. Então, quando a gente tem, né, valorizado aí o trabalho diversificado, a partir dos conhecimentos dessas crianças, que elas trazem, né, no bojo da sua vivência, com base na sua raiz, tem uma referência de família, tem ali, né, o sentido, né, da família que chega à escola e da escola que volta para a família. Isso é extremamente importante e torna esse currículo rico, né, que é o mais importante. Uma vez que esse currículo se torna rico, a criança se sente pertencente, né, se sente integrada e protagonista nesse processo, né, de aprender, de ler, de escrever, de se reconhecer nessa leitura, de se reconhecer nessa escrita. Então, de fato, é um projeto que tende não só a parar aí, mas tem muitos outros frutos para serem colhidos. Já que você falou da comunidade envolvida, eu queria que a Rose ou a Cristina respondessem, então, qual é a participação da comunidade nesse processo todo aqui, do RECA também? Achei a pergunta extremamente interessante, porque nós iniciamos um trabalho com um grupo de responsáveis. E aí, esse grupo de responsáveis, eles atuam diretamente dentro da escola, semanalmente. Então, eles estão na segunda e na quarta, aqui, trabalhando direto dentro do projeto, de forma mais específica
lá no projeto da Horta, onde eles também participam colocando a mão na terra e realizando conosco todo o movimento. Hoje nós estamos com uma campanha de PET, menos lixo, mais saúde, e nós já colhemos mais de 1.000 garrafas. Então, é um processo que a gente acredita que família e escola é uma parceria que dá certo. E eles aí agora não é só a criança ou o aluno em si que ganha a consciência ambiental de trazer a garrafa. Agora, todo um contexto familiar que adentra a escola e participa no fazer pedagógico. Daí as múltiplas inteligências. Então, pai, mãe participando desse processo pedagógico que faz com que a escola caminhe junto com a família. A ideia é essa, de uma ação coletiva. A gente faz o trabalho na escola, esse trabalho vai para a família acompanhar o processo de desenvolvimento alfabetizador do aluno, e esse processo retorna para a escola, para sempre estar junto, família e escola, nessa parceria. Como é que você separa em grupos esses alunos para eles fazerem essas tarefas? Então, a turma ela vai ser dividida por níveis de afinidade que eu digo assim, na aprendizagem, porque as crianças estão em processo. Então, assim, tem crianças que estão com um processo assim, mais adiantado, elas ajudam o colega que está caminhando. Os grupos eles são formados para facilitar esse processo, assim, essa aproximação. Porém, não significa que ele é um grupo estático, né? Ele é um grupo mutável, porque conforme você vai desenvolvendo, partindo da ideia de que o aluno ele tem diferentes níveis de aprendizado dentro da sala de aula, né? Cada um aprende no seu modo, no seu tempo, eles vão fazer, é como se fosse uma dança das cadeiras, eles vão mudando de grupo. Entendeu? Eles vão circulando, na verdade. Eles vão circulando entre os grupos da sala de aula. Então, como tem essa diferença de níveis de compreensão, Valdemar queria saber, então, como avaliar uma criança? É importante, né, que na prática da professora Dandara a gente observa justamente o que Cipriano Lucchesi tanto traz para a gente, né, que é usar a avaliação para a tomada de decisões. É exatamente isso que ela faz na sua prática, né? Na medida em que ela vai conhecendo essa criança, vai trabalhando nos diferentes projetos, essa criança ela vai se encaixando a partir das demandas, das necessidades, né, identificadas pela professora, né? Essa criança também ela vai se reconhecendo e observando quais são as suas potencialidades, né? Então, é bem isso que a proposta da professora traz nesse processo de alfabetização, né? Então, quando essa criança, na verdade, ela percebe que ela está inserida num contexto de valorização, ela aprende mais e melhor, né? Então, a avaliação aí, ela precisa estar a serviço da aprendizagem, né? Então, quando, de fato, essa aprendizagem, né, ela é observada no seu grau maior, né, ou seja, ela que está no foco e não a avaliação, né, o trabalho flui. É diferente daquela sala de aula em que a avaliação, né, mais uma vez, pegando aí o que o Lucchesi traz para a gente, né, é usada não como um momento privilegiado de aprendizagem, né, mas para a punição, né, para um acerto de contas. Então, diferente disso, é exatamente isso, né? A criança ela se sente, né, valorizada e, ao mesmo tempo, se torna prazeroso aprender, né, prazeroso a brincar. E esse trabalho diversificado que a Dandara traz, ele favorece, né, todo esse processo e garante uma avaliação que seja uma avaliação que, de fato, valorize a criança, né, o que ela, de fato, vem aprendendo, né, o que, de fato, ela vem avançando em termos de aprendizagem. E professora Rose ou Cristina, também deve ser interessante tirar a criança do ambiente escolar que seja dentro da sala de aula, sentadinha, né? Levá-la para a horta, para o cinema, para ela conviver com outras coisas. O que vocês veem de resultado nessa criança? O resultado é fantástico, porque você conhece a criança no seu todo e, ao mesmo tempo, na sua particularidade. E, a partir do momento que ela adentra o portão, já é um espaço pedagógico, é onde ela tem o seu fazer pedagógico, a sua troca, assim como ela é recebida por nós, a direção, que ficamos ao portão todos os dias, assim como o vigilante, que não está aqui hoje só para vigiar o prédio, mas se torna um educador.
Então, aqui o vigilante é um educador, a merendeira é uma educadora, o servente é um educador, o agente educador é parte desse movimento que faz até com que o projeto RECA aconteça, né? Então, não tem só a figura do professor, aquele que ensina, mas aí a gente passa a ter uma aprendizagem onde a troca e a valorização do saber passa a ter grande importância dentro desse contexto escolar. Aqui na escola também, a gente já trabalhava assim, mas esse ano, principalmente, somos agora na Escola Municipal Olímpica Carioca. E a gente já vem nesse projeto de trabalhar a diversidade há muito tempo. E agora, com essas novas modalidades, né, de outros professores ensinando outras habilidades, a gente consegue ver o aluno diferente também. Então, assim, o aluno que a gente via muitas vezes, que era ótimo em música e às vezes tinha alguma dificuldade. Então, hoje a gente vê também ele crescendo com outros professores, com outras habilidades. E a gente também faz aqui uma avaliação onde os professores também fazem a avaliação do aluno. Então, a gente consegue perceber, e a família consegue perceber, às vezes uma habilidade é mais desenvolvida, o outro não, qual que precisa ser desenvolvida. E a gente hoje também tem essa diversidade, não só com as atividades no próprio horário, mas como a escola como um todo. Bom, essa escola aqui é super privilegiada porque ela é enorme, tem vários espaços que podem ser usados, estão sendo usados para trabalho. Como é que vocês escolheram como usar cada espaço para um trabalho desenvolvido pelas crianças? Rosângela, nós pensamos em termos de gestão de forma estratégica. Porque como pensar uma educação só dentro do universo da sala de aula? Começamos daí, a refletir sobre essa questão. E perceber o tamanho e a beleza a qual nós somos privilegiados nessa escola. Porque uma obra tão importante como essa, de Afonso Eduardo Ritt, onde contemos painéis culturais de Buller Marx, de Cândido Portinari, de Anísio Medeiros, faz-nos remeter que é um espaço que respira a arte e respira e faz a educação acontecer. Daí, cada espaço, seja na área verde, seja nas grandes salas ou pequenas salas, ele tem uma funcionalidade educacional e pedagógica. Então, quando a gente pode, hoje, pegar um data show que tem sala de aula para uma atividade de professor, e a gente repensa um cinemateca dentro de uma outra sala que faz parte do subsolo, o aluno se desloca. Então, essa é a escola que a gente diz que já traz em si o movimento olímpico, porque ele sai de onde ele está e ele vai do seu ponto de partida ao seu destino, e no trajeto ele já realiza um fazer pedagógico. Então, quando ele sai da sala e ele vai até o espaço da horta, a horta passa a ser a sua sala de aula. Quando ele sai da sua sala, ele vai no ginásio, o seu ginásio esportivo passa a ser sua sala de aula. Quando ele sai da sua sala e ele vai lá para a cinemateca, que ele vai ao subsolo, ele tem uma outra sala com uma outra configuração, ele se percebe na sala do cinema, a qual muitas das vezes as crianças não têm essa oportunidade. Quando ele sai da sala de aula e ele vai ao pátio, e ele tem no fundo um painel de Buller Marx, brinquedos e brincadeiras no pátio, ele é parte desse painel vivo nesse contexto de educação. E a gente tem um refeitório, onde a gente faz também educação alimentar. Porque nossas crianças não trazem merenda, não. Todas comemos, todos nós, aliás, comemos a merenda da escola. E aí também se torna um espaço de educação, porque a mãe pergunta, como é que ele come farofa de couve? Por que aqui tem a farofa de beterraba? Então, você passa também a fazer um contexto de educação alimentar. E, com isso, nós também temos as duas lixeiras, que hoje já existe um processo também onde eu pego uma lixeira que é feita de garrafas PETs, voltada ao projeto do RECA, e ele joga a fruta naquela lixeira separada, aonde hoje, também junto com aquele grupo de pais que eu disse, conseguimos um triturador de folhas, um triturador de alimentos, de cascas, onde os alunos vão e colocam e percebem que isso vira o quê? Adubo. Então, a educação ela é circular. Dentro do movimento que a gente, do planejamento, da execução e imediatamente da avaliação.
Então, esse movimento, ele não acontece de forma de que começa o bimestre e termina o bimestre com o COC. Não, ele é circular e semanal. O tempo todo, planejando, executando e avaliando para saber quais os resultados alcançados baseados na nossa meta do nosso projeto político-pedagógico. Então, assim, todos os espaços são privilegiados. Se você andar pelo corredor, a gente diz que é o nosso corredor cultural. Por quê? Porque é ali que são expostos os trabalhos que são feitos em sala de aula. Então, acho que é privilégio todos os espaços como espaços de educação. Valdemar, como levar esses espaços e serem explorados por outras escolas? Bom, é importante a escola, as escolas perceberem que todo e qualquer espaço, seja ele dentro ou fora da sala de aula, é expandir, esse sair da sala. Mesmo quando você está com a sua turma dentro da sua sala de aula, e que essa aula possa se desdobrar nos variados espaços, vide aqui o exemplo da escola, tornar essa escola ativa, os espaços, cada espaço da sua escola ativo, dar sentido a esses espaços, porque muitas das vezes até a escola pode ter um bom espaço, inclusive espaço externo, como a área é verde, bonita, mas não dá sentido a esses espaços. Então, exatamente isso, tomar como um exemplo, como bem-sucedidas as ações que estão trazidas aqui pela escola e tornar o seu espaço de aula ativo e desdobrar os demais espaços, seja ele no refeitório, seja ele no quintal da escola, e fazer com que a família, com o entorno, que essa comunidade também perceba é que ele faz parte, quando uma sala de aula, por exemplo, uma sala de leitura, ela é aberta à comunidade e que ela é convidativa, ela traz e permite que as pessoas peguem seus livros, façam um empréstimo. Isso é tornar essa escola ativa. E aí, na medida em que você tem um currículo ativo, uma sala de aula ativa, consequentemente, você tem alunos ativos, cidadãos participando e fazendo, se fazendo como sujeito desse mundo pertencente. Eu acho que não tem outro caminho senão esse para a educação do nosso país, para a educação dos nossos meninos e meninas da nossa cidade. Se me permite, eu acho que Valdemar ele foi preciso em um eixo que traz para nós agora, enquanto Escola Municipal Olímpica Carioca, é fazer desse aluno ativo e cidadão, que são os 3 eixos da escola hoje EMOC Edmundo Bittencourt. Gente, a gente infelizmente está chegando ao final do programa e uma experiência muito legal, muito bacana, o RECA, a aula da Dandara, as colocações. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para complementar. Bom, eu quero complementar sim, primeiramente, assim, dizer que a escola está de parabéns no sentido que ela faz um resgate e mostra para a gente que o trabalho de alfabetização, ele se dá no e pelo trabalho da criança. Nessa construção, que essa construção é coletiva, como nós vimos aqui, ela é participativa, essa criança que ela é envolvida pelos diversos processos de ensinar a ler e escrever, que é valorizada essa leitura de mundo que essa criança traz quando a professora valoriza essa cultura dessa criança, que resgata essa identidade, que mostra a ela que ela é capaz, sim, de se constituir como protagonista desse processo. Então, é uma escola que se torna rica, com um currículo diversificado e que vai, de fato, atender a todas as crianças, não em sua plenitude, porque eu acho que seria uma ousadia muito grande da escola ter essa pretensão, mas no sentido de que essa criança é dado a ela a garantia de aprender. De aprender a ler e escrever para se constituir um cidadão crítico, e aí tomando como base Paulo Freire, que ele possa fazer as diferentes leituras de mundo e se tornar um cidadão para além de uma mera escrita, de uma simples leitura, e seja capaz, sim, de contribuir com ele, com a sua família, com a sua comunidade, com o seu bairro, onde ele está, para que ele possa atuar nessa vida para além de uma leitura, muitas das vezes, sem sentido, sem significado. Acho que é isso que nós pretendemos, enquanto Secretaria Municipal de Educação, enquanto professores dessa rede, que lutamos e nos apaixonamos pela alfabetização. E quando essa alfabetização a gente percebe que, depois de todo um trabalho, parece até ser, de fato,
um momento mágico, né? Aconteceu uma mágica, mas que há ali muito trabalho, muito suor, muito envolvimento, né? Essa criança que é trazida para o centro e, de fato, né, aqui mais uma vez, contemplar esse trabalho da escola, que é exatamente o que eu acho que é a proposta do programa, né? A formação em rede, para que a gente possa, enquanto professores, nos formarmos em rede, conhecendo e nos reconhecendo nos trabalhos dos nossos pares, né? No trabalho das nossas escolas, que estão aí, né, dentro dessas 11 coordenadorias que nós temos, né, com mais de 1.500 unidades. Acho que esse é o nosso ganho, né, enquanto rede municipal de educação. Né? Parabéns pelo trabalho. Ler o mundo e escrever o futuro. Então, professores Dandara, Cristina, Rose e Valdemar, muito obrigada pela presença no Formação em Rede. E para vocês, professores alfabetizadores que estão nos assistindo, estes são os pontos que sugerimos para reflexão na sua escola. Até a próxima!